Aí está, bom dia, pessoal. Quarta-feira, 3 de junho de 2026, agora são exatamente 11 horas 7 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se tu chegou de paraquedas neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou, e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixe o like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar o sininho para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal. Dito isto, já em movimento, buscando aqui meu principal passageiro do dia. Vou pegar a Natália ali na Vida da Cavalgada. Mas para levar lá para o bairro Petrópolis. Primeira corrida do dia. Só que tá dando 8 minutos para buscar. Ela tá no sentido Zona Sul e ela vai pro sentido Zona Norte. O pessoal não se ajuda, né? O pessoal não se ajuda. Ou marcou no automático, o aplicativo escolheu o lado errado da avenida, o que é bem provável também. Enfim, vamos lá me movimentar então. Nesse dia, nessa quarta-feira maravilhosa maravilhosa de temperatura e impressão. Tá fazendo quantos graus agora? 18 graus, céu azul, poucas nuvens do céu, patati, patatá. Eu não fiz enquete nenhuma, mas todos que comentaram em relação ao formato da gravação, celular com 2 câmeras, como está nesse momento o GoPro, quem comentou favorável a este formato aqui, né? E por muito tempo, quem não tá ligado, quem tá chegando agora, por muito tempo mesmo, acho que, sei lá, uns 5 anos, talvez mais, esse canal vai fazer 9 agora em agosto, eu gravei assim, com o celular, nesse formato, né? Alternando entre câmera frontal, câmera traseira, enfim, né? Só que eu perco estabilidade, porque tremo demais, eu perco talvez profundidade, sei lá, enfim. Até que eu comprei a GoPro no final do ano passado, e desde então eu tenho gravado com a GoPro, que eu não vou abandonar de jeito nenhum. Vou dar uma alternada, de vez em quando eu vou gravar assim, como tá agora, de vez em quando eu vou gravar com a GoPro, que ela é excelente também, né? Ela só não permite isso, né? Que essa parte simultânea da imagem. Eu sei que o pessoal gosta e eu também, eu confesso que eu gosto de acompanhar vídeos assim, justamente assim, que vai mostrando na rua e o cara falando, conversando, trocando ideia, às vezes falando sobre a região. Eu gosto disso. Por isso que lá atrás eu comecei eu usei esse formato de câmera. E durante muito tempo, muitos de vocês me perguntaram, mas como é que tu faz? Que aplicativo tu usa? Não sei mais o que. Isso aqui é uma função dos Motorola. A maioria dos Motorola, acho que todos os Motorola que eu já mexi até hoje, tem essa função. É só tu clicar na câmera e tem lá o botão. Câmera dupla em vídeo. Alguma coisa assim. E tem câmera dupla em foto também. Tu pode tirar foto no mesmo formato. Né? Enfim, mostrando a frente e trás simultaneamente. Mas é isso. Vamos gravar hoje assim, novamente, como foi segunda-feira. E vamos trabalhando junto, né? Daqui a pouco eu vou voltar com a... Ó, para não ter minuto de sossego. Bem faísca atrasada. Bora ali buscar então a Natália nessa quarta-feira, que é véspera de feriado. Eu acredito que vai ser boa demanda. Normalmente vésperas de feriado são bons, que são mini sextas-feiras, né? No início do mês ainda e tal. Então vamos tentar aproveitar o máximo que der em busca da minha meta, que é o mais importante. Pra cima deles e cuida dela. Curiosidade também, Gabá. Eu falei pra vocês que ontem um rapazinho vomitou no meu carro. Não falei porque eu não falei na live, porque a moça me seguiu. E se eu falasse na live, eu ia falar merda, tá ligado? Preciso compartilhar com você essa história de fazer live aí, ó, tá mexendo com a minha cabeça no sentido de eu tenho que o tempo inteiro estar me cuidando do que eu tô falando, velho. Ok, entendi. Porque vários passageiros abrem a live dentro do carro. Então eu não posso falar nada. E uma coisa que eu não comentei até hoje, já faz umas 3 semanas, eu deixei esfriar pra pessoa não... Eu duvido que ela esteja me acompanhando diariamente, né? Eu recebi um reporte
no aplicativo do estagiário dizendo que o passageiro reclamou de transmissão ao vivo. E eu não faço ideia de que seja. O pior é isso. Mas eu tenho tomado cuidado, eu tenho avisado pra todo mundo sem exceção, ó, estamos em live, tá? Estamos em live, só tá mostrando na frente, só tá mostrando nas ruas e tal. Mesmo assim. Só que daí tem situações que acontecem que eu gosto de, filho da puta, sabe? Né? Vocês conhecem? E daí eu não posso. Não posso mais. Principalmente em live, porque se o passageiro entrar no carro e abrir a live e eu falar mal dele, ele vai ver. Ele vai ver. Certo que ele vai ver. E daí eu tô fudido. Mas ontem aconteceu uma situação. Olha, não sei se eu encho uma mão de situações. Com certeza eu não encho uma mão de situações de vômito dentro do meu carro. Vômito. Vômito valendo, sabe? Uma das vezes foi o Felipe, meu filho. Faz muito tempo. A gente morava lá no Lagos ainda. Peguei numa festinha. Não tava com já era Uber. Eu tinha acabado de trabalhar. Eu finalizei a jornada, era de madrugada. Daí eu peguei numa festinha na CB, não lembro onde era. E vomitou no meu carro. Ontem eu peguei uma senhora com seu filho, devia ter, sei lá, 5, 6 anos de idade, para levar pra escola. Gurizinho especial, atípico, autista, enfim, não interessa o caso. E aí ele veio e tava com uma carinha meio amolada, assim, a viagem era de 700 metros. Ele tava com a carinha meio amolada, ele veio pendurado nos bancos daqui, né, segurando com as duas mãozinhas nos bancos. Como criança gosta de fazer para ver a frente. Daí eu pedi pra senhora, assim, quando ela tava se ajeitando, senhora, por favor, a senhora só pede pra ele sentar pra trás, é segurança, né? Eu sei que a viagem é curta. Não te preocupa, moço, ele vai no meu colo. Não, tá, tudo bem. Daí, se acomodaram, sentou no colo. Beleza. Viagem de 700 metros, só que era tranqueira, a viagem tava dando 7 minutos porque era uma tranqueira, assim, ó. Toda ela, lá na Zona Norte, aquelas escolas da Zona Norte ali. E daí, faltava 3 minutos pra chegar, 400, eu já tava vendo a escola, inclusive. Ela até comentou, eu não vou com ele a pé porque ele é autista, ele não gosta de caminhar, ele é fraquinho e tal, enfim. Mas como é querido, gurizinho, mas ele tá com uma cara ruim, sabe, tipo, exatamente, enauseado, essa é a palavra correta. Não sei se ela existe, mas ele tava com cara de quem ia vomitar a qualquer momento. Só que não me passou pela minha cabeça, aquilo ali, uma viagem de 700 metros, a criança foi vomitar. E daí lá pelas tantas ele deu um gritinho assim, tipo, avisando a mãe, né? E a mãe prontamente pegou uma sacolinha bem preparada por sinal, e ele vomitou. Cara, vomitou mais de litro. Vomitou, não caiu uma gota dentro do carro. Eu só olhei pra ela assim, vou ter que voltar pra casa. Daí eu olhei pra ela assim, né? Não, moço, mas eu vou descer aqui, tá? Porque senão vai ficar muito cheiro no teu carro. Nota 5 pra ela. Porque fugiu do controle da situação, eu percebi. Né? Ela estava preparada, nada aconteceu, eu segui trabalhando normalmente como se nada houvera. E ela ainda disse, não, deixa que eu vou descer agora aqui. Porque... enfim. Tudo isso desencadeou, eu não ia falar sobre isso. Isso aconteceu ontem, não tão recentemente, eu ia deixar passar um tempo. Um dia eu contar essa história assim, aleatoriamente, perdido. Porque agora, a segunda corrida do dia é para buscar na ACD. Crianças atípicas, né? Essa grande, acho que é tudo criança, a ACD acho que é para criança, né? Tô indo buscar ali, então. Daí eu lembrei da situação. Que o gurizinho vomitou ontem, que é um gurizinho autista e tal, enfim. E eu lembrei, por isso que eu tô contando. Buscar aqui na CD, é a segunda viagem do dia, vai levar lá pro centro, na Avenida Alberto Pins. Feito então, dona Lúcia. Muito obrigada. Tenha um bom dia e uma excelente semana para a senhora. Também, você também. Obrigado. Feito. Agora vamos ali buscar a Kátia no atacado do Xuxa. A senhora entrou muda, saiu calada, veio aqui pro Cepeiros, na Alberto Pins. E não temos respeito mais pelo sinal verde, né, senhora? O pessoal aqui também não. Por que só a gente precisa parar no sinal vermelho aí? Os pedestres não precisam. De cara com isso. Enfim, meio-dia 10, a senhorinha entrou muda, saiu calada.
Não sei, acho que professor aposentado ou qualquer coisa parecida. Talvez tenha ou trabalho aqui no CPR, isso não me interessa. E agora, uma coisa que eu não gostei só dessa câmera aqui, assim, ó, que nesse momento eu não consigo girar a tela. Eu tenho que descobrir se existe algum botão escondido que eu não tô vendo. Se eu pausar também não dá. Mas enfim, de repente é só fazer isso aqui, ó. E começa o próximo take. Vamos lá então buscar a Kátia aqui na Comendador. Aqui diz que é voluntários, mas é Comendador alguma coisa. Estou no número 167. Agora me perdi. Vou levar lá para Partenon. Kátia. Queriam que eu deixasse lá dentro da escola os negócios. A pessoa não tem noção também, né? O pessoal não tem, meu filho. Se querem ajuda com as compras. Senhoras que acho que trabalham aqui no Adventista. Cheio de sacola, onde eu busquei elas lá no centro. Cheio de sacola, mas cheio de sacola mesmo. Encher um porta-malas, não sei do que se trata. Querem que eu ajude? Se o senhor puder deixar lá dentro com monitores. Não, só um pouquinho, vamos combinar, né? Eu te deixo eu largo na calçada pra senhora. Daí ela, não, vou chamar os meus alunos. Daí chamou uns 3, 4 piá ali, cada um pegou a sacolinha. Eu que deixasse lá dentro com meus alunos. Enfim, meio-dia 37, agora já vamos buscar mais uma para levar lá pro hospital militar, na Avenida Marilã 450, pegar aqui na rua Borborema. Vamos junto ali, uma região que eu não frequento diariamente, quiçá semanalmente. A gente já vim diversas vezes aqui na região do Campo da Tuca, né? Aqui à direita, vocês estão vendo aí tudo. Atrás dessas casas aí tem o famoso Campo da Tuca. Um campo de futebol, de fato. Tem a cervejaria ali, inclusive. Tem festas de funk, não sei mais o quê. Enfim, aqui é Vila São João Pessoa, à esquerda, eu acho, e à direita acho que já começa a ser bairro São José, né? Os bairros, no caso. Pegar a passageira, deixa eu só abrir aqui o mapa para ver. Aqui na Borborema, Litiani. Vamos junto ali. Mas deixa eu contar para vocês, nessa viagem que eu vim agora, então, lá do centro, lá, Beto Bis foi anterior. Foram 2 ou 3 colegas que me abordaram durante o trânsito, buzinaço, aquela coisa toda. E mais um motorista de ônibus ali eu tava parado na Zenha com a Ipiranga, ali na sinaleira. Passou o motorista de ônibus. As minhas passageiras saíram com a certeza que eu sou o motorista mais famoso da cidade. Mal sabem elas. Enfim, aqui é o bairro São José. Agora tem uma trifurcação aqui. Dá para ir para os 3 lados. Eu vou para a esquerda. Essa aqui é a rua Borborema. Lá no fundo está o Morro da Cruz, bairro São José. Eu espero que ali na frente já esteja pronta, disposta e cheirosa na pista, me aguardando. A Litiane, a minha próxima, principal passageira do dia. Pelo jeito, não tem ninguém na calçada. Agora eu não sei aqui se é direita ou esquerda. É direita. Realmente não tem ninguém na calçada. Não estava contando com a minha astúcia. Vamos esperar agora mandar mensagem. Cheguei. Ela deve estar escovando os dentes ainda, provavelmente. Que baita viagem. Deixei a senhora lá no Hospital Militar. Olha que linda a imagem da Igreja das Dores. E trouxe o quase da reserva. Eu não sei se foi essa a expressão que ele usou. Mas, não, eu não quero isso aqui. Por que apareceu o reloginho? Não, para. Não é isso que eu quero. Só quero mudar aqui, tia. Mas não quero zoom. Não consegui mudar a janela. Não dá. Tem que reaprender a usar esse negocinho aqui. Tá, enfim, peguei o senhor que é quase da reserva. Onde eu vou agora, não sei. Não sei pra onde eu vou. Você sabe aqui a Rua da Praia? Não, eu vou subir pra Duque. Tô sem chamada. Agora são 1h23. Mas enfim, esse coronel, então, que tá quase da reserva, se aposenta ou entra pra reserva, não sei qual é o termo correto, agora no final de junho. Tá nos últimos dias, fazendo os exames dele, aquela coisa toda, aproveitando ainda a estrutura do Exército Brasileiro. Chegou o falante, tá, não sei o que, viu o carro, aquela coisa. Peguei no próprio hospital. Larguei a senhora grávida e peguei um coronel quase aposentado. Ele já teve oportunidade de fazer uma live, segundo ele, fora da curva.
Abraço, Marcelo. Contou que uma vez, porque ele trabalhava no CPOR, o Marcelo fez uma viagem para ele a partir do CPOR. E daí fizeram uma live, enfim, há muito tempo atrás, na época da pandemia. Tá, deixa eu parar nesse canto aqui, mal estacionado, por sinal, faz de conta que tô esperando o passageiro. E vamos esperar, de fato, meu principal passageiro do dia, o próximo. Ficar aparecendo, ela é legal, também por portadores do time. Ele tem uma série no Netflix agora que é um caso bem parecido com esse, velho, que é uma. Não sei se um dia vão resolver essa Sarmento Leite, é inacreditável, sabe? Puta que pariu. Todo dia a mesma coisa, entupida. Possivelmente deriva de Feito, deixei o gurizão aqui no Santa Marta, aqui no Centro Histórico de Porto Alegre, Unidade Básica de Saúde, não. Acho que é, né? UBS, Unidade Básica de Saúde Santa Marta. Não sei se o Santa Marta é UBS. Tô inventando, não, mas eu acho que é assim. Siqueira parece que tá 6 da tarde já. Tudo parado. Ah, não, é só a sinaleira. E agora pegar a Daniela, minha xará, aqui na Siqueira Campus, para levar lá para Anitta Garibaldi. Vamos junto ali. Eu não me canso de mostrar o centro de Porto Alegre. Eu acho maravilhoso. Arquitetonicamente falando. A Daniela tá lá na última quadra direita, do terminal dos buses. Quem vem da região metropolitana, né, os fretados param tudo por ali. E tem muito boca aberta nesse trânsito. Puta que eu pariu, sabe? Tem que ter muita paciência. Na próxima quadra à direita, espero que ela esteja na calçada já, porque aqui não dá para ficar piruando muito tempo. Essa é a parada que eu falei dos metropolitanos. Os fretados vêm tudo param por aqui. A maioria deles, pelo menos. Acho que essa senhora aqui. Oi, Daniela? Estou. Oi, tô. Ah, mas e que vocês estão parados aí, tia? Aí é a saída do negócio aqui, ó. Tem o pessoal que não se ajuda mesmo, é impressionante, sabe, cara? Puta que pariu, velho. Cara estacionado na saída do recuo. Tem a moça querendo entrar, porque aqui também é a entrada do prédio. Anitta Garibaldi, agora aqui, bairro Boa Vista, são 2h20 da tarde, como eu estava falando, 8 viagens, finalizei agora, 170 pila, o número não é tão extraordinário assim, porque eu já estou quase 3 horas na pista, 2 horas e meia na verdade, então tá dentro dos ok, nada mais. Com exceção do deslocamento que eu tive ali, quando eu larguei lá no CMS, o Coronel, que eu comentei ali em um dos últimos takes, que eu fui buscar meu passageiro na sequência na Duque, demorou mais ou menos 1 minuto, 2 minutos talvez para tocar a corrida. Todas as outras foram papum, 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 papum. Coisa linda, né? Para isso que eu vivo. Agora eu vou chegar aqui no posto VIP, tem aqui na Anitta com a Marechal André, para dar um mix como se não houvesse amanhã. Ah, tá, isso que eu queria falar nesse take também. Até já vou virar aqui para você prestar atenção em mim. Para dar um mix como se não houvesse amanhã, almoçar, e também para
te convidar para a 8ª edição do Churrasco dos Guris, que nesse mês vai ser diferente. Primeiro, não vai ser na última terça-feira, como de costume. Vai ser no próximo dia 16, que é daqui a 2 terças-feiras, 16 de junho. Segundo, não vai ser lá no Campo do Canarinho, vai ser no Soccer City, na zona norte da cidade, ali no bairro Navegantes. Se eu não me engano é Rua Lauro Miller, mas essas informações com certeza estarão no grupo, que eu vou deixar o link na descrição para tu acessar o grupo se tu tiver interesse em participar desse próximo churrasco, dessa próxima edição. Não vai ser na última terça-feira, não vai ser no Campo do Canarinho, vai ser em Porto Alegre, na Soccer City. Mas o mais interessante, na minha opinião, deste churrasco, né? Aqui tem uma caminhoneta, não preciso provocar os guri também, né? O Rômulo é o organizador, para quem sabe, para quem não sabe quem organiza. Eu sempre divulgo e tal, mas eu sou apenas um convidado, como tu. O Rômulo, ele convidou um pessoal da IESA, do grupo IESA. Parece que vão levar 2 carros, inclusive, no evento, para apresentar os seus carros, né, elétricos, para quem está entrando nessa questão do Move Brasil. Aí, enfim, test drive, talvez role test drive também, para apresentar a empresa, o Grupo IESA, que se não é o maior, é um dos maiores grupos de concessionários aqui do Rio Grande do Sul, né? E as opções, né? Provavelmente vai ter Dolphin lá, eu não sei, acho que eles vendem o Geely também, se eu não me engano. Não tenho certeza, mas enfim, eles vão levar pelo menos 2 carros lá para que a gente conheça, veja, toque no carro, se pá, faça o test drive e vão explicar como é que vai funcionar essa parte do Move Brasil pela visão das concessionárias, né? Que até agora a gente só tem escutado aí um monte de informação que por vezes não tem muito fundamento, por vezes tem, é verdade. E muita dúvida, tem muita dúvida no ar, né? Principalmente quem está negativado, você vai conseguir ou não o financiamento do banco, vale a pena um elétrico para Black, vale a pena Enfim, são várias situações. Então, o Romulo está organizando esse churrasco com o mesmo objetivo de sempre, que é encontro, resenha, troca de informação, folga, por que não? Mas principalmente para que a gente tenha a oportunidade de ter acesso a uma concessionária e conheça algumas opções, né? Talvez sejam as mais populares, que seria o Dolphin, na minha opinião, eu acho que é o mais comum entre os carros elétricos hoje em dia no mercado, né? Mas tem diversas outras opções, até mais barato, até mais caro, até mais econômico. Então, enfim, fica o convite aí para tu participar. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, né? Depois eu vou fazer, enquanto eu estiver mostrando aqui, eu vou fazer um stories também, vou chamar o pessoal lá do Insta, que não acompanha esse vídeo tão frequentemente. Certo? Tô aqui no posto da Anitta, então, 12h24, vou ali dar um mix antes, almoçar, e depois vamos dar ele no meio. O Kind, que nada mais Tocou. é que o Kix Só um pouquinho, Claudião. só que plenamente. Só um pouquinho, Claudião. Cancelou. Por que cancelou, cara? Tô quase finalizando o vídeo do Claudião e não é curto, hein? 14 minutos, já foram 9. Então, eu aposto minhas fichas. Ele tocou uma corridinha pra buscar ali, mas ele cancelou. Tô vendo um vídeo do Claudião, ele tá falando sobre a opinião dele, deixou bem claro isso no vídeo. Gostei disso. Eu tava de castigo, provavelmente, é possível. 9 minutos sem tocar nada e daí tocou uma, cancelou, já em seguida já tocou outra. Atanásio Belmonte para Barão do Santo Ângelo, show, vamos dar. E eu gostei da postura do Claudião, que acabei de vendo um vídeo aqui, o Lúcio Schmidt, um abraço, o Lúcio me mandou o link, que ele tá dando a opinião dele, ele deixou bem claro isso, que é a minha opinião. Porque tá cheio de gente aí chegando cagando tese, né? Vamos combinar. Não, porque vai acontecer isso, não, porque não vai acontecer aquilo, porque não sei o quê. Tô falando do Move Brasil, tá? Porque não pegou referência. O Claudião tá dando a opinião dele como motorista há 10 anos, o que deve acontecer com os carros. Uns devem entrar, outros devem sair do Black, do Comfort, enfim. Deu. Acabou teu tempo, Claudião. Talvez eu termine de ver teu vídeo em casa, porque pelo que eu escutei até agora, eu penso muito parecido sobre algumas questões que tu abordou ali. Claudião, um abraço. Então, se não segue o Claudião, dá uma olhadinha lá no YouTube, aqui no YouTube, né? Claudião, acho que esse é o nome do canal dele. E
Ele tá falando bastante, tá fazendo bastante vídeo sobre essa questão do Marvel Brasil. Foi através de um vídeo dele que eu tomei conhecimento desse projeto, enfim. Luísa, pega a Luísa agora aqui na Atanásio Belmonte para levar lá pro bairro do Moinhos de Vento. 15 para as 3 da tarde. Vamos para Ípica, então? 13h07 da tarde, vindo um arrasto de lá até aqui. De lá da onde? De lá da Boa Vista até aqui, chegar na Barão do Santo Ângelo. Mas deixa eu comentar com vocês, tá parado eu na sinaleira, na fila, né? Interminável ali, a sinaleira da Plínio para atravessar da Plínio para atravessar Carlos Gomes, que essa hora cria uma fila gigantesca. Eu olhei pro lado assim, né? Um pouquinho na minha frente à esquerda tinha um Siena vermelho. Não cor de táxi, o Siena vermelho mesmo, vermelho, vermelho, não é o laranja ibérico aquele. Todo raspado, sabe? Tudo que é lugar tinha um raspão. Eu olhei pra dentro, 3 veinhas que não. Olha, devia ter uns 80 anos, a mais nova, coisa mais querida, dando guisada, dando gaitada, rindo, se divertindo, sabe? Indo passear, passeando literalmente. Daí eu chamei a Luísa, olha só, Luísa, olha só, olha só. Olha pro lado, tá vendo aquele carro ali vermelho? Olha só, tem 3 velhas. Uma mais velha que a outra. E elas daí a gente veio tricotando, né, sobre essa questão. Que bom que estão vivas, estão se divertindo. Daí abriu o sinal, eu fiquei só no bico dela pra ver como é que ela ia andar. Daquelas que andam meio por hora, sabe? E tá tudo certo, no caso dela tem que andar bem devagarinho também. Mas achei muito legal. Achei muito legal ver 3 velhas, mas velha valendo, com gosto e com força, sabe? Dirigindo pelas ruas de Porto Alegre. E essa aqui é a Padre Chagas, ó. Mas agora eu vou dar uma banda. Pegar aqui no Thomas, vai ter uma senhora me abandonando lá na frente, ó, de roxo. Parece até o Tairone. Pra levar lá pra Ípica, extremo sul de Porto Alegre. 44 pila pra 43 minutos. A relação tá perfeita pro tempo, né? O problema é voltar depois. E ela já vem vindo, ó, tá ansiosa. Olha só, ela vem vindo, ó.
Feito, finalizando aqui no Jardins do Prado, bairro da Hípica, coladinho na Sociedade Hípica Porto Alegrense, que dá nome à região. E agora, José, o que que eu faço, né? Sei que se eu espero aqui dentro, isso aqui não é um condomínio. É como se fora, mas não é um condomínio. Isso aqui é um loteamento. Porém, tem portaria 24 horas, né? O pessoal tem que se identificar ali e tal, mas não é condomínio. Vou até lá ao final da praça, lá no solzinho, esperar. Não sei se eu tô fazendo bem indo pro fundo do condomínio, mas é o que eu tô fazendo. Deixa eu contar pra vocês, 10 para as 4 da tarde. A senhora veio, entrou, cansadinha tava, eu acho. Daí se acomodou ali quando eu vi tava dormindo. Daí quando eu subi na Escola Pereira, filmei agora o take anterior, vocês viram ali. Subi a loma da Escola Pereira, depois filmei lá na Costa Gama e tal. E daí do nada ela se acordou bem na hora que eu tava filmando. Daí quando eu dei o rec, quando eu dei o pause, no caso, stop, do take, ela perguntou: "Tu sempre filma, não sei o quê?" Eu fiquei assim, será que ela ficou desconfiada, né? Que eu tava gravando ela, alguma coisa assim. Só que eu não gravei, tá tudo certo. Daí achou o máximo. Depois eu vi que o problema tá na minha cabeça. Vocês viram aqui, hein? Nem mostrei pra vocês. Olha só, olha isso aqui. Olha isso aqui. Isso aqui é público, pessoal. Tem um campo de futebol. Aqui, ó. Parece estar bem cuidado. Isso aqui é público, pessoal. Eu acho que é público. Agora fica na dúvida. Não é possível que tenha uma estrutura dessa na da prefeitura e ninguém sabe. E aqui tem uma quadra, ou duas quadras, tem uma de vôlei. Vou mostrar aqui, ó. Então tem mais, na verdade, ó. Tem uma gurizadinha lá jogando bola. E daí tem uma quadra de vôlei lá. E aqui na frente tem o pessoal cortando grama. A gurizadinha cumprimentando o Moisés. E aqui tem mais uma quadra de bocha. Vou ali fazer o retorno ali na frente, ó. Os velhos, né? Porque os velhos também tem direito. Ali, ó. Aqui na frente tem uma quadra de bocha. Ali, ó. E daí tem mais uma pracinha para as crianças. Tem aquela academia ao ar livre. Isso aqui é no Jardins do Prado. Aqui no bairro Hípica, zona sul de Porto Alegre. E eu tenho quase certeza que isso aqui é público. Tenho quase certeza que isso aqui é público. E essa senhora ainda falou que adora morar aqui e tal. Nós viemos comentando a respeito. Ela disse que paga R$ 150 pela portaria e segurança 24 horas. E nada mais. Tipo, não tem condomínio. De fato, isso aqui não tem condomínio. Que não é um condomínio, isso é um loteamento fechado. Eu não sei se o pessoal pode vir pra cá de boas pra curtir essa praça, enfim. Mas é um canto maravilhoso de Porto Alegre, pra quem não conhece. Vou voltar de X, né? Já ia pegar o celular pra reclamar, que só toca pra buscar 12 minutos. Tô com umas 3 ou 4 pra tocar 11. Pra buscar 11, 12, 13 minutos. Eu tô com uma pra buscar 6. Ali no Urubatã pra levar pro Barra por 20 pila. 1.4 km. Isso é o melhor que a casa oferece na Zona Sul, no meio da tarde, assim. Não adianta se debater. Ou eu volto vazio, ou eu fico aqui esperando o milagre. Literalmente. 5 para as 4 da tarde, vamos ali buscar então na Vila Urubatã. Loteamento vizinho aqui no bairro da Hípica. Passageiro para levar para Barra Shopping Sul.
Feito. Finalizei a moça aqui. O mapa tá lindo, todo roxo. Mais 13,50 na tela. E eu saí do shopping, porque não tocou ali. Eu tô com preguiça de ligar X. Botei ali o Poço da Bruxa para dar um mix. E aguardar. Meu principal passageiro do dia, o próximo. Tá gostoso hoje. 11 corridas, 248. Às 4h30 da tarde. É para isso que eu vivo. Você é gremista ou colorado? Eu sou gremista. Quer ouvir uma história do Grêmio? Nós vamos na Andradas, né, senhora? É. Claro, fica à vontade, Vou pode contar uma contar. história. Daí, assim, faz muitos anos que aconteceu, tá? Ah, A minha filha hoje tem 38 anos, mas ela era adolescente. E ainda era aqui no Olímpico. Aí ia ter um jogo importante do Grêmio. Não era Grenal, mas era um jogo bem importante, assim, que ia vir um time jogar. Daí ela começou a me encher o saco. Vamos, mãe, vamos no jogo. Acho que ela tinha uns 14 anos. Eu bem capaz, porque a gente vai no jogo. Não, mas vamos. Tanto ela insistiu que eu disse, tá, então vamos no jogo. Ela ia encontrar uns amigos dela também lá na frente, que eu também. aham. Aí quando nós chegamos lá na frente. A senhora só se senta para trás, que eu acho muito inseguro aí, assim como a senhora está sentada. Parece uma criança que está querendo pular para frente. Aí quando nós chegamos lá no Olímpico, eles me disseram, tá, só que é o seguinte, nós vamos na geral. Eu, o quê? Vamos na geral, e se o Grêmio fizer gol, a gente leva lanche, onde nós vamos estar. Eu disse, eu não acredito, minha filha, que tu me trouxe aqui pra isso. Fiquei A senhora brava, foi né? na Avalanche? Fiquei brava, claro, né? Imagina. Né, mas não te preocupa, os amigos dela, tia, não te preocupa, é assim. Tu fica assim, com os bracinhos apertadinhos assim, quando o Grêmio estiver se aproximando do gol, aí todo mundo apertadinho, todo mundo desce. Aí eu não tinha mais pra onde eu fugir, sabe? Eu já tava ali. Aham. Meu filho, eu fiz 5 avalanches nesse dia. 5! Sendo um gol, É. o Grêmio foi. Eles anularam um gol, mas o Grêmio fez e a avalanche a gente fez, tá? Vou te dizer que foi uma das maiores emoções da minha vida, que nunca mais eu vou esquecer. Eu Nunca mais muito vou participei esquecer. daquelas avalanches. Ah, sério? Sério? Isso? Nunca mais vou esquecer. E outra, não tinha nada de perigoso. Nada, parecia um Não. balé. Tinha sim, eu cansei de ver gente se machucando na avalanche. Ah, é? O pessoal que ficava lá embaixo ficava esmagado, às vezes caía, às vezes tropeçava. Ah, bom. Isso. E É. na minha vez eu não vi nenhum. Eu cansei de ver isso aí. Era perigoso sim, tanto que proibiram, né? Tanto que quando o Grêmio foi para a arena Proibiram, eles né? construíram inclusive uns, não sei como é que chama aquilo, mataburro, eu acho, que é justamente para Pra impedir que o pessoal Ah, não desça. sabia. Sim. Bom, nesse meu dia, nas 5 vezes, acho que ninguém se machucou. A alegria Tanto foi que no primeiro jogo oficial da Arena, foi em janeiro de 2013, eu acho que na Libertadores, eu não lembro contra quem foi, teve tentaram fazer. Teve porque não tinha esses Ah, mata-burro tá. ainda. E daí teve uma avalanche, e na primeira avalanche, na única que teve, o vidro que finalizava ali a arquibancada estourou Ah, e ficou aberto para o campo. não Daí sabia. ali eles foram obrigados a colocar esses mata-burro aí para segurar a torcida, né? E proibiram a avalanche. Ah, essa aí merecia que eu tivesse gravado, mostrado o rosto. Ah, que pessoa pesada, sabe? Que pessoa pesada. Vocês não viram nada. Depois que eu parei de filmar, ela perguntou pra quem eu vou torcer na Copa. Aí eu, como assim, senhora? Pra quem tu vai torcer na Copa? Deu, desculpe, eu não entendi a sua pergunta. E ela assim, para que time que tu vai torcer na Copa? Eu disse, não, isso eu entendi. Português eu entendo ainda. Só não entendo por que a senhora tá me fazendo essa pergunta. Eu sou brasileira, a senhora o quê? A senhora é brasileira? Sou brasileira, então qual é a dúvida?
Não, porque esse país tá quebrado, não sei o quê, eu me sinto uma idiota torcendo pelo Brasil. Tu só não tá torcendo pelo país, eu tô torcendo pelo time de futebol. E daí começou a me convencer que não. Tentou, né? Não, porque a gente não pode torcer, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque isso, aquilo. Assim, do nada, do Neida. Mas eu aprendi nesses 9 anos de aplicativo que neste caso dessa senhora, o problema não sou eu. De fato não sou eu. Então, foi só um passageiro que passou na minha vida. E nada mais. Agora eu vou buscar aqui mais uma da 7 para levar para 7. Pegar aqui no GBX para levar lá para esquina com a General Câmara lá. 5:02 da tarde, cheguei no centro histórico, vocês podem perceber. Rua dos Andradas, bem no meio da putaria. Sete e 5 da noite, anoiteceu em Porto Alegre. Tô aqui numa ruazinha que eu acho que eu nunca gravei aqui. Bem no meião do travesseiro, rua Ronald de Carvalho. Já tocou? Céfiro não. Ah, tá uma mentira essa dinâmica assim, ó. Enlouquecedora, sabe? Tá mais 10, 7, 5 na tela agora. Tocando umas corridinhas, R$1 por minuto. Que tranqueira. Achei que tinha parado, não parou. O mapa tá lindo. Só na cor. Nilo Peçanha 1500, buscando 24 de outubro. Tá, 4,50 porque uns 74 pila a hora. Não para. Olhei pegar Private. E agora, por que não diz o número, tia? É na 24, só diz Private. Eu não sei onde é Private. Pelo mapa no trem de 24. Olha então buscar mais um passageiro e levar lá para Nilo Peçanha 1500. Só para mostrar para vocês como é que tá o trânsito há mais ou menos 1 hora. Assim que tá. Não tem para onde fugir. Essa aqui é Ziva Jardim. Agora há pouco fiz uma viagem que eu levei do TNN para Soledade. O GPS me mandou por dentro para não pegar Salvador França. Eu aceitei, porque eu sei que a Salvador França é um caos também. Eu fiquei 10 minutos na João Caetano para acessar a Carlos Gomes. Enlouquecedora. Daí, na sequência, eu fui buscar um passageiro no 400 da Carlos Gomes. Para rodar da Soledade até o 400 da Carlos Gomes, são mais ou menos 1 quilômetro. Levei mais 7 minutos. E agora esse deslocamento ali da Ronald de Carvalho, onde eu estava, que é uma travessa, nem consegui concluir, da Pedro Ivo. Eu não vi quanto que era no começo. O deslocamento. Acho que era 1 quilômetro ou perto disso. Tava dando 7 minutos de novo. E eu acho que eu vou demorar mais. Enlouquecedor. Véspera de feriado em Porto Alegre é sempre assim. Inacreditável. Só para não passar batido. Feito então. O estagiário escutou meus pensamentos e me mandou pifado para bem pertinho de casa. Bem pertinho, 5, 6 quilômetros de casa, aqui no bairro Cristal. Agora são 8h17 e justamente nessa viagem eu bati minha meta e nada mais. Numa noite, num dia, que foi bem bom. Eu não posso reclamar do resultado, mas muito pelo contrário. Agora são 8h18 da noite. Meta batida. E agora o mapa ainda não está 100%. Ainda tem umas dinâmicazinha perdida pela cidade. Mas eu tô cansado demais. A tranqueira me acabou comigo agora. No dia de hoje. Não tem mais saúde para tanto. Essa última viagem trouxe um casal de senhores lá do bairro Petrópolis aqui pro Cristal. Daí, quando eu tava fazendo o retorninho ali da Ijuí, Protásio e Barão do Amazonas, um deles eu reconheci, que é o Cristiano Caier, inclusive já foi convidado aqui no podcast.
E o outro rapaz que parou do meu lado, logo em seguida do Cristiano, foi um depois do outro. Também parou do meu lado, não sei o que, me buzinou, enfim, aquela coisa toda que eu já tô acostumado, graças a Deus. E daí os senhores, eu tive que explicar, né? Eles não tinham falado nada até então, entraram todos desconfiados, acho que estão com algum problema na família, na verdade é isso, porque teve uns papos estranhos no celular ali que eu não consegui captar do que se tratava, mas não me interessa. Daí eu expliquei, tem um canal no YouTube, não sei o que, daí ele me olhou com os olhos regalados, eu vi pelo retrovisor, né? O senhor ficou me olhando com os olhos regalados, então quer dizer que tu tá gravando? Eles não tinham falado nada até então, a não ser um boa noite confirmado o endereço. Mas aí me olhou com uma cara assim, tipo, então quer dizer que tu tá gravando? Disse, não, senhor. Não gravo nada escondido, falei pra ele. Daí ele parou assim, ele entendeu que eu gravo escondido. Tu grava escondido? Daí a senhora corrigiu. Não, fulano. Ele disse que não grava escondido. Eu confirmei, não grava escondido, tá, não sei o que, blá, blá, blá. Ah, tá. Ficaram numa desconfiança, celular desligado. Só tava ligado o celular do trabalho. Como se tava devendo alguma coisa. Mas enfim, deu tudo certo, nada aconteceu no final. Desejou um bom vídeo. Então tá um bom vídeo pra ti. Então é isso, vamos pra casa descansar. Amanhã é feriado e adivinha o que eles vão fazer amanhã? Live. Amanhã não vai ter vlog, amanhã eu vou fazer live. Porque sim, vou fazer live desde o início até o final. Até quando eu aguentar, pretendo conseguir minha meta, eu preciso conseguir minha meta. Mas ultimamente eu tenho ficado longe em dias de feriado, em dias de domingo. Eu não tenho foco para trabalhar nesses dias aí, porque em geral é muito desaforo. Mas que obra forte essa que tá acontecendo aqui, tia? Uma loja nova que estão instalando aqui na Campos Velho, tem 3 caminhões de... vocês estão vendo tudo aí agora. Tem 3 caminhões descarregados ali. Amanhã então vai ter live o dia inteiro, novo vlog. E preciso, na verdade, bater minha meta. Dia 10 tá ali. Eu tenho um monte de conta a pagar e vai faltar grana mais uma vez. Mas esse é um problema meu, tu não tem nada a ver com isso. Só para o teu conhecimento. Então me acompanhe na live então amanhã, a partir do momento que eu sair de casa, por volta das 11, como de costume, até a hora que eu desistir, abortar ou finalizar minha missão, né? Eu não sei que horas vai ser, espero que seja às 3 da tarde. Mas, enfim, muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem suas redes sociais. E que não foram, faça imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição. E não tem vergonha. Eu sou meu patrão. Nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. No caso, o vlog na sexta-feira. Amanhã tem live. Fui.